Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Afinal de contas, por que terminar um relacionamento nunca é algo simples? Mesmo quando a decisão é certa, é necessária, o fim pode deixar marcas profundas, insegurança, medo, frustração e até mesmo a sensação de incapacidade de confiar novamente. Então surge uma nova etapa, muitas vezes ainda mais desafiadora, o medo de entrar numa outra relação. Por que recomeçar parece tão difícil? O que o término desperta emocionalmente? Como evitar que experiências passadas sabotem novas histórias? Para falar sobre isso, recebo ninguém mais, ninguém menos do que a psicóloga, nossa amiga Ana Flávia Reis. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Prazer te receber. Imagina, que agradeço. No Saúde e Algo Mais, falar de um tema super interessante. Super afinal legal. de contas, não é fácil terminar Não, e não é fácil recomeçar. não é, né? Mas por que é tão difícil, por que é tão intenso emocionalmente terminar um relacionamento, mesmo que seja uma decisão madura? É porque dói, né, Ricardo? Dói muito. Os nossos relacionamentos são formados por vínculos, né? A gente se vincula, a gente tem um sistema biológico de apego, o nosso corpo é preparado para a gente se apegar a outras pessoas, para que lá na nossa infância a gente pudesse sobreviver, mas também porque a gente precisa disso socialmente, para a gente conseguir estar conectado, né? Suprindo as nossas necessidades emocionais. Então, a gente constrói um vínculo, a gente constrói um laço, que por mais que a gente saiba que talvez aquela relação não está mais trazendo benefícios, ou até pelo contrário, está trazendo prejuízos, romper este laço dói, né? É como se fosse um luto? Pode ser sim considerado como um luto, porque o sentimento é o mesmo, né? As dores são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, né? E a gente, na maioria das vezes, investe muito nos nossos relacionamentos, emocionalmente, né? A gente investe o nosso tempo, a gente investe a nossa dedicação, enfim, a gente investe o nosso coração num relacionamento. Qualquer relacionamento, não só num relacionamento amoroso, né? E quando isso acaba, essa construção que a gente fez do nós, né, estamos juntos, a gente tem um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, enfim, qualquer relacionamento que seja até familiar, às vezes a gente rompe também, né? É verdade. Dói, porque essa construção que a gente fez, a gente idealizou como deveria ser a nossa relação, a gente sonhou que seria para sempre, né? Então é muito difícil aceitar que aquele para sempre não vai mais existir, que o nós não vai mais existir. Ô, Ana, diante disso, né, de sentimentos tão intensos, o que a gente deve fazer para recompor as emoções, para reorganizar essas emoções? Até porque, penso eu, para buscar uma nova experiência, um novo relacionamento, mais importante do que buscar um novo relacionamento é recompor, reorganizar as próprias emoções, não é? Exato. Fechar um ciclo, né? Às vezes as pessoas saem loucamente colocando um substituto naquele lugar e, na verdade, não é assim que funciona e não deveria ser essa estratégia ser usada, né? A gente precisa encerrar os ciclos bem. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, Ricardo, é aceitar as nossas emoções. Só que como dói e a gente tem uma preparação também biológica de fugir da dor e do desconforto, a gente busca estratégias que às vezes não são saudáveis na tentativa de fugir da dor, sabe? Então, assim, em vez de olhar para isso, encarar, aceitar que esse momento vai ser um momento de sofrimento, como é no luto, né? Talvez no luto é mais fácil porque a gente encerra, teve um fim, a gente entende que não tem mais jeito, não foi nossa culpa, nossa escolha, nossa decisão, a gente consegue encerrar esse relacionamento porque não vai ter mais. Mas em outros relacionamentos que a gente decidiu isso, é mais difícil a gente aceitar a nossa dor, aceitar que a gente precisa viver aquela emoção naquele momento. A gente quer jogar para baixo do tapete, sufocar aquilo para não sentir, né? E aí começa o primeiro ponto do que é ruim, do que torna tudo mais difícil. Então você me perguntou como é que a gente faz, né? Como é que a gente lida com isso? Então a primeira coisa é a aceitação de que aquilo vai doer, de que faz parte e que a gente vai ter que viver aquilo, né? Não tem como pular, não tem como passar para baixo do tapete. Quanto mais eu aceito isso, mais eu me abro para viver o que eu tenho que viver, menos aquilo fica doloroso, menos aquilo vira um problema, né? Como uma ferida. Quando a gente machuca a ferida, a gente vai ter que lavar com água e sabão, vai arder, mas é necessário, né? Então, passar por essa dor, aceitar essa dor por um tempinho é necessário, necessário. E qual a melhor estratégia para enfrentar essa dor, para cicatrizar
e seguir a vida dentro do seu curso. É olhar para as nossas emoções, né? Então, como eu disse, se permitir sofrer, se permitir viver, e por isso a autoconsciência é fundamental. Eu preciso saber o que está envolvido para mim emocionalmente. Então, ter consciência das minhas emoções nesse momento, né? Saber isso que a gente está falando, assim, o que é que se desfez, o quanto isso dói, né? O quanto aquela pessoa era um apego seguro, um vínculo que eu tinha segurança que a gente ia ter para sempre e de repente eu não tenho mais, né? Então, o primeiro passo é esse, e depois disso, pensar o que é que eu estou fazendo, porque as nossas estratégias de regulação emocional, muitas vezes elas são inconscientes, né? Eu escolho uma forma de agir para lidar com a emoção, às vezes até sem pensar, então às vezes eu como demais, às vezes eu crio dependência de eletrônicos, de redes sociais, enfim, vícios em geral, né? Como uma forma de tentar ficar bem agora, mas no fundo eu não entro em contato com aquilo que eu preciso entrar em contato. Então é encarar de frente, isso é o Leva muito caminho. tempo esse caminho de cicatrização dessa dor aí? Cada pessoa tem o seu tempo, né, Ricardo? E isso depende de vários fatores. Um fator importantíssimo, eu sempre falo com você aqui, são os fatores biológicos que estruturam a personalidade, que é o temperamento, né? Tem um item específico que é neuroticismo. O neuroticismo diz respeito a como a gente lida com as emoções, o quanto a gente é mais estável para lidar com isso, o quanto a gente é menos instável. Então, naturalmente, as pessoas que têm mais estabilidade emocional, neuroticismo mais baixo, elas conseguem se regular mais fácil. É só você pensar num bebezinho que é calminho, tranquilo. Assim são as pessoas que têm mais, que têm menos neuroticismo. Agora, aquelas que se desregulam mais fácil, que um mínimo estímulo emocional já causa uma grande intensidade, um grande sofrimento, provavelmente essas vão sofrer mais, né? E junto a isso também tem a história do relacionamento. Então, quanto tempo esse relacionamento foi, o quanto durou, né? O quanto ele foi significativo na vida dessa pessoa, enfim, particularidades tanto do indivíduo em si quanto do relacionamento contribuem para a gente saber se aquilo já devia ter passado, né? Ou se está demorando demais para passar. Então, vai depender desses pontos específicos. O que dói mais? O término de um relacionamento amoroso, de uma amizade ou de um relacionamento familiar? A gente vai falar sobre isso após o intervalo. Já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a psicóloga Ana Flávia Weiss. A gente fala sobre fins, mas também sobre recomeços. O que é mais difícil, terminar um relacionamento amoroso, uma amizade ou um relacionamento familiar? Você já sabe a resposta, né, da psicóloga? Depende, né? Depende, né? Ricardo, geralmente, é claro que realmente depende, né? Mas geralmente os relacionamentos familiares, eles têm um peso maior de como deve ser. Né? Então, assim, eu devo respeitar os meus pais, eu tenho que manter o relacionamento para sempre com eles, com os meus avós, irmãos. Então, tem um peso social muito grande nisso, diferente dos relacionamentos amorosos e dos relacionamentos de amizade que a gente é autorizado a fazer isso, né? É como se nos relacionamentos familiares a gente não pudesse romper, a gente tem que dar um jeito e consertar. E não necessariamente assim. Em alguns casos, se o relacionamento for tóxico, a gente vai ter que romper e se afastar, sim, independente de ser o nosso familiar, né? Como um ato até de autopreservação, de saúde emocional. Nós nunca queremos que isso aconteça, mas às vezes acontece, né? Agora, tudo depende mesmo também da qualidade do vínculo, né, que nós temos. Então, pode ser que amizades sejam muito difíceis de ser rompidas por causa da qualidade do vínculo. E aí, essa comparação fica injusta, mas o peso social que a família tem, ela dificulta as pessoas a romperem. Então, a gente é muito buscado na terapia quando isso acontece, porque o indivíduo está vendo que aquela situação é difícil na família dele, mas ele não se autoriza a se afastar ou a romper aquele relacionamento, né? Então, realmente é difícil isso. Agora, traições ou términos mais traumáticos, eles deixam marcas mais profundas? Com certeza deixam, né? Com certeza, porque quando você se relaciona com uma pessoa, você confia e aquilo se torna a sua base segura. Todos os relacionamentos deveriam ser assim, a gente deveria ter total confiança, né? Claro. Eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus alunos, enfim, que os relacionamentos são para a gente ter paz. Se a gente não tiver paz, então vale a pena a gente ter aquele relacionamento. Se for dar mais trabalho do que ajudar, é melhor a gente rever, né? E quanto mais a gente não pode confiar naquela pessoa, mais o nosso sistema de defesa fica ativado o tempo inteiro, né? Não é um porto seguro, não é um vínculo. Então, se isso tem essa ameaça constante, ou se realmente chega a acontecer isso, é uma dor emocional enorme. É só a gente pensar naquilo que eu falei no comecinho da entrevista, que a necessidade de vínculo, de apego, é uma preparação biológica do nosso corpo. Então, não é só porque a gente quer, é porque a gente precisa de outras pessoas. É porque nós nascemos preparados com isso para a gente dar conta de sobreviver, de se relacionar e ter uma vida saudável e feliz. Então, é esse vínculo que é afetado, né? É o quanto eu posso confiar não só nessa pessoa, mas nas pessoas do mundo, na humanidade, né? É isso que representa quando um vínculo meu é afetado drasticamente. Por isso que a gente gosta muito de falar sobre responsabilidade emocional, né? Assim, por mais que talvez a relação acabou e as pessoas não querem continuar juntas, elas são responsáveis pelo outro. Então, o melhor dos mundos é que isso seja feito de uma forma saudável e com inteligência emocional para que a gente evite essas dores, né? Mas é claro, nós somos seres humanos, às vezes a gente vai agir impulsivamente, a gente vai errar e às vezes vão acontecer essas coisas. O que determina maior ou menor intensidade da dor diante de uma separação, de uma
O vínculo, a força do vínculo, né? A força do vínculo é sempre significativa. Quanto maior essa relação, a intensidade da conexão entre as pessoas, mais difícil romper, né? Mas também tem aqueles fatores que eu te disse de sensibilidade individual. Né? Eu posso ser mais sensível emocionalmente, a gente tem a mesma Quanto intensidade mais do estruturado vínculo. emocionalmente... Quanto mais inteligência emocional e mais capacidade de lidar, eu vou lidar de uma forma melhor. Não significa que vai ser fácil. O que é que define essa tal da inteligência emocional? A inteligência emocional também é composta por vários fatores e um deles também é biológico, né? A minha capacidade biológica de ser mais resiliente, de enfrentar as coisas com mais positividade, acreditando mais no futuro. Mas o que as pesquisas vêm mostrando há bastante anos já é que essas habilidades são ensinadas, né? Então, quanto melhor é o meu contexto familiar, mais preservado eu sou, melhor emocionalmente eu digo, né? Mais preservado eu sou e maior a minha facilidade de desenvolver habilidades. Então, a gente tem pessoas que nascem com mais inteligência emocional, biologicamente, que bom para elas, né? Mas nós, na maioria das vezes, temos mais dificuldades, então a gente pode aprender. Se eu já cresci num ambiente com mais saúde emocional desde que eu era criança, eu vou ser um adulto com mais inteligência emocional. Mas eu posso nunca ter vivido isso. Eu, por exemplo, nunca tive uma aula de educação emocional, meus pais também não tiveram, a gente aprendeu na vida. Porrada, né? Né? E mesmo assim a gente pode se tornar inteligente emocionalmente. O que significa inteligência emocional, né? A gente perceber as emoções em nós e no outro, e a gente saber regular as emoções em nós e lidar com as emoções do outro. Não é fácil. Diz muito sobre a nossa forma de reagir às adversidades. A todos os estímulos, porque a gente sente o tempo inteiro, sim, né? Sim. Você olhou para lá, você viu a pessoa que tá com a cara assim, você já fala, nossa, será que tá gostando? Nossa, o que será que eu fiz para ela? O tempo inteiro são emoções, só que a gente não foi ensinado, então a gente não percebe. E aí, quando a gente não percebe, a gente não lida. Então, o que a gente faz? Vai passando por cima do jeito que dá. Então, a inteligência emocional é perceber as emoções e saber quais estratégias você vai usar para lidar com elas. Essas estratégias podem ser conscientes e escolhidas mesmo. Eu posso falar que quando a pessoa desenvolve, após um término de um relacionamento, o medo de se envolver com uma outra pessoa, porque ela não conseguiu resolver tudo aquilo que vivenciou. A gente pode falar sobre isso após o intervalo? Já voltamos, fiquem com a gente. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista.
A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje a psicóloga Ana Flávia Weiss. Ana, o medo de começar um novo relacionamento pode ser uma clara evidência de que as questões passadas não foram resolvidas? Com certeza, Ricardo, e fica um trauma, né? Então, quanto mais difícil foi para aquela pessoa esse término, como você disse, às vezes, quando teve situações que foram difíceis, né? Então, traição ou violência, né? Isso deixam marcas como traumas. Inclusive, as pessoas podem viver o transtorno de estresse pós-traumático em função disso, né? Que tem sintomas específicos, que é ficar sonhando recorrentemente com aquele tema, né? Acordar assustado à noite, ter flashes durante o dia daqueles acontecimentos. Então, e essas coisas podem gerar um transtorno de estresse pós-traumático, né? Quanto mais significativo. Mas o medo, ele é natural do ser humano, né? Então, se eu aprendo uma coisa numa situação, então eu aprendi que os relacionamentos podem trazer dor, que os relacionamentos podem ser traumáticos. É natural que eu tenha um posicionamento de defesa nos próximos, né? Então, pode ser que as questões não estejam bem resolvidas ainda, né? Mas pode ser que foi só a dor, foi tão grande, e às vezes a sensibilidade daquela pessoa é grande também, que ela prefere se fechar do que se abrir para novos relacionamentos, né? Então, às vezes não é uma escolha consciente, ela tem medo. O medo trava como uma defesa mesmo, é como se ele tivesse aprendido a regra. Se você for de novo, você vai sofrer de novo, então é melhor se proteger. E aí a gente tem um outro problema, né? Que é o problema de não se abrir para as possibilidades da vida, de não conhecer outras pessoas que podem ser diferentes, de se privar de viver novos momentos, e isso precisa ser trabalhado. O quanto o término de um relacionamento pode abalar a autoestima da pessoa? Com certeza pode abalar a autoestima de uma pessoa, né? Sempre abala.
porque a gente sempre se questiona do que nós fizemos, de qual foi a nossa parte, né? Claro que quando a gente está com muita raiva, a gente bota a culpa toda no outro, e isso Sempre, não né? é inteligência Sempre. emocional, né? E isso não é inteligência emocional, mas quando a gente olha para isso, né? Às vezes vem os nossos pensamentos disfuncionais, as crenças que a gente tem desde lá também da nossa infância, de que a gente não foi bom o suficiente, né? De que a gente nunca vai agradar ninguém, ou de que pessoas não vão nos amar de verdade, que a gente nunca vai conseguir ter um relacionamento bom, um relacionamento satisfatório para sempre. Enfim, a gente aprendeu essas coisas sobre nós, muitas vezes ao longo da nossa vida, que são disfuncionais, que não são verdades, porque términos acontecem, pessoas rompem, pessoas terminam, né? A gente não quer que isso aconteça, mas às vezes acontece. E a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades da vida, com todas as dificuldades, né? Inclusive com essas, que não necessariamente significam que nós somos essas pessoas péssimas, que ninguém nunca vai amar, mas significa que nós somos humanos como todo mundo e que como as pessoas passam por perdas, por dor, por rompimento, nós também vamos passar, Claro. faz parte. Ana, esse tempo para reorganizar as emoções é importante para que a gente não cometa os mesmos erros na próxima relação? Com certeza, né? E tem muita gente que faz isso, de sair emendando uma relação na outra, e às vezes até como uma estratégia de não sentir, né? Então essa aqui não deu mais, então vamos para outra, e aí eu não sinto, eu não olho para trás, e aí a tendência é que eu repita os erros, né? Então a gente precisa olhar para o que aconteceu, entender, por isso eu sempre falo que a consciência é tão importante, preciso ter consciência dos meus pontos envolvidos nessa situação, daquilo que eu preciso trabalhar em mim, daqueles padrões que eu tenho, que eu repito em todos os relacionamentos e que acabam levando ao fim os relacionamentos que poderiam ser melhor trabalhados. As redes sociais facilitaram ou dificultaram os relacionamentos humanos? Olha, eu acho que em um certo ponto facilitaram, né? Porque a gente tem mais contato, mais conexão, a gente pode estar próximo de pessoas que estão longe, a gente conhece pessoas novas, né? Então, nesse sentido, facilitaram muito, porque a conexão que a gente tem com pessoas hoje é muito melhor do que há, sei lá, 10, 20 anos atrás, né? Então, ampliam a nossa rede, ampliam as possibilidades de qualquer tipo de relacionamento, amoroso, amizade, trabalho, enfim. Mas também podem dificultar, mas isso é principalmente relacionado à nossa forma de nos portar e de entender as redes sociais, né? Porque às vezes a gente vê coisas na rede social e a gente começa com esses pensamentos automáticos, com essas crenças, nos diminuir, nos fazer mal e falar sobre essas coisas, como que o outro está feliz, como o outro se dá bem, como o outro consegue ter um casamento de sucesso e a gente não consegue. Então, na verdade, o problema não é a rede social em si, mas como nós interpretamos e lidamos com ela. Claro, né? claro. Isso é fundamental, né? Agora, a gente fala sobre resolver primeiro para depois começar um novo relacionamento. Que riscos podem ocorrer, né? A gente pode estar se metendo ao começar um novo relacionamento sem ter reorganizado as ideias. É como eu disse do ciclo, né? Os ciclos precisam ser encerrados, né? Então, quanto mais a gente consegue entender tudo que fez parte desse relacionamento e quais os meus pontos envolvidos nisso, para que eu não repita processos, né? Repita padrões de como eu me relaciono. A gente tem padrões, a gente sempre repete padrão. Quanto mais consciência eu tenho sobre isso, mais eu tenho chance de interromper isso e de tentar novas formas de nos relacionar, né? Quanto menos consciência eu tenho, mais vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, por isso que o tempo é importante, né? Para eu poder me trabalhar sobre isso, dar o tempo de sofrer o que eu tiver que sofrer. E, de novo, as pessoas não consideram isso, elas acham que tem que ser bola para frente, que eu não posso sofrer. Nós somos feitos de sofrimento, a gente sofre um pouquinho todo dia. Então, a gente precisa entender que o sofrimento é natural, que ele é bem-vindo, a tristeza é natural, é bem-vinda. Quando eu falo isso, as pessoas falam, a tristeza é bem-vinda, sim. A tristeza significa que você perdeu algo que é muito valioso para você. Ela só tá te mostrando que você perdeu. E aquele tempinho que ela tem que ficar ali, ela tem que ficar ali, né? Então, por isso que é necessário a gente ter essa autocompaixão, esse cuidado com a nossa saúde emocional, para nos darmos o tempo, nos prepararmos, buscar ajuda se a gente precisar, se estiver difícil demais, porque às vezes fica difícil demais e não tem nenhum problema sobre isso, né? Claro. Buscar ajuda para se trabalhar, para que o próximo relacionamento seja possa melhor, ser né? melhor. Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre ótimo te ouvir. Obrigada, muito obrigada. Eu amo estar aqui mesmo. também. Obrigada. Obrigado.
Foi um prazer falar com vocês mais uma vez. É muito bom levar informação de qualidade todos os dias aqui na TV MS Record, que ajude a melhorar o seu dia a dia. Um grande abraço, um grande dia a todos.